Bom dia a todos. Eu sou o Fernando Lima, sou o diretor da Regional Metropolitana Oeste da BRH São Paulo. Nossa regional cobre 8 municípios de Osasco até Araçariguama e a nossa sede é em Alphaville, na cidade de Barueri. Em nome da BRH, eu agradeço a participação de todos vocês nesse webinar, que vai tratar sobre o impacto do coronavírus no reajuste do meu plano de saúde. Agradeço a disponibilidade dos palestrantes que trazem muito do seu conhecimento para compartilhar aqui conosco. Esse encontro virtual, ele faz parte de uma série elaborada pela BRH São Paulo e suas regionais para trazer informações e melhores práticas nessa época do Covid-19. Nós estamos tendo uma média de 4 webinars por semana, promovido pelas diversas regionais e pela seccional, pela nossa sede, que fica aqui na Berrini, em São Paulo. Nada disso seria possível sem o apoio dos nossos patrocinadores de gestão, que tornam possível para a BRH São Paulo, seus milhares de associados e o público em geral. Aliás, os webinars eles são abertos a todos gratuitamente. Então, é possível a gente disseminar conhecimento, fortalecer a gestão de pessoas aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Os nossos patrocinadores de gestão são a Consiga Mais, a Lee Hecht Harrison, o McDonald's, a MetLife, a ProPay e o Santander. Nosso primeiro convidado é o Felipe Baeta, da Piuí. Eu gostaria, Felipe, depois que eu fizer a sua introdução e passar a palavra, que você falasse um pouco para a gente também se apresentasse, complementasse a apresentação. O Felipe é um jovem, tem 26 anos, é formado em Ciências Econômicas no INSPER, uma escola que eu adoro muito, fui professor lá de pós-graduação durante 3 anos. Ele está cursando mestrado em Administração de Empresas na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Ele atua com estratégia empresarial, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto nas empresas. E o Felipe é co-founder e CEO da Piuí. Além do Felipe, nós temos aqui como convidados a Marta Morena. A Marta é gerente de benefícios da Natura já há 5 anos, é graduada em Ciências e Serviço Social e pós-graduada em Qualidade de Vida. Ela é uma das pioneiras nessa área de qualidade de vida, já atua há mais de 20 anos em RH, principalmente com o foco em benefícios de qualidade de vida. E também o Dr. Eduardo Oliveira, que é founder e CEO da Santé Corp. Ele é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, com especialização em Cirurgia Geral, e também tem um MBA em Gestão de Saúde. Então, são 3 personagens que vão poder enriquecer bastante esse nosso debate, essa nossa reflexão sobre o impacto do coronavírus no reajuste do meu plano de saúde. Nós sabemos que o valor dos planos de saúde estão diretamente relacionados com o custo dos operadores. E agora, com a pandemia, nós sabemos que os custos assistenciais eles tendem a explodir. E é justamente uma análise dessa dinâmica que nós pretendemos cobrir dentro desse webinar. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Felipe, para que ele, então, conduza esse webinar a partir de agora. Felipe, bom dia, você está com a palavra. Bom dia, Fernando. Primeiro, obrigado, Fernando e a BRH, pelo convite. A gente sabe da relevância do tema. O custo do benefício ele é um assunto que permeia a área de pessoas, mesmo em momentos de tranquilidade, quem dirá no contexto sanitário que vivemos. Então, o objetivo desse papo é tentar trazer luz a essa discussão, mas com muita cautela, entendendo que uma resposta final talvez não seja tão simples, mas existem fatos sendo ponderados, e a gente tem uma visão também aqui colegiada. A Marta e o Dr. Eduardo podem trazer visões bastante diferentes. O Dr. Eduardo numa linha de o que eles estão fazendo em termos de soluções a partir do contexto, e a Marta com uma abordagem que é natural da Natura,
totalmente humanizada na relação com as pessoas, colocando o indivíduo no centro e como está trazendo esse tema. Então, o objetivo é tentar promover a discussão sobre o que vai acontecer com o reajuste dos planos de saúde, fruto do coronavírus. Né? Eu acho que tem ficado óbvio que as minhas idas e vindas no mercado deixa claro que nem todo executivo entende de fato os drivers de aumento de custos do plano de saúde. Ou seja, há um gap aí. Eu tomei a liberdade, por não caminhar para essa linha aqui, de explicar como funciona a sinistralidade, quais são as métricas, os componentes da inflação médica. Eu vou para uma linha muito mais palatável e muito menos técnica. Né? Mas é importante que se diga que os consumidores perceberam que há uma relação direta entre o custo das operadoras e o custo do benefício. Ou seja, aquilo que está acontecendo no consumo dos meus beneficiários, aquilo que está acontecendo na gestão de custos que a minha operadora faz, reflete no quanto que eu vou pagar para o benefício de saúde. Então, essa primeira concepção ela é importante para dizer que as pessoas estão lendo que este momento talvez traga consequências para o plano de saúde. Resta-nos entender que consequências são essas. Né? O fato de que essa dúvida ela é potencializada por um simples fato. Né? A gente pode listar conjuntos de fatores que vão amortecer os custos das operadoras e conjuntos de fatores que vão aumentar os custos. Né? Então, como nós vamos dosar isso e como nós vamos entender a dinâmica desse comportamento parte da resposta. Né? Então, por um lado, o meu entendimento é de que há custos de curto prazo que vão diminuir. A gente tem visto bastante. Cirurgias eletivas, basicamente, não estão acontecendo. Então, eu tinha uma cirurgia agendada, não emergencial, agendada, essa cirurgia está sendo colocada para outro momento. Então, isso traz um fôlego de caixa aparentemente temporal, ou seja, porque a despeito de eu imaginar que eu tenho uma cirurgia agendada para retirada de amígdala, talvez eu não faça nesse mês, eu vou fazer, mas eu não vou deixar de fazer a cirurgia de retirada de amígdala. Então, parece que nós vamos ter um amortecimento dos custos de curto prazo e boa parte também está relacionada ao uso indiscriminado de alguns recursos. A gente sabe que a utilização do pronto-socorro, o doutor Eduardo talvez fale bastante disso, de como eles estão entendendo uma condução de atenção primária em outro ambiente, mas a utilização do pronto-socorro como clínica de atenção primária é uma utilização custosa para o sistema. E agora, nesse momento, que a gente vê que os usuários, por receio de frequentar o ambiente hospitalar, não têm usado isso dessa forma. Então, esses são fatores que, de alguma maneira, vão amortecer os custos de curto prazo. E quando a gente olha e fala, bom, mas mas não pode esquecer que tem gente internada por conta do coronavírus. É verdade. Mas na minha leitura, e eu acho que baseado no histórico de dados que eu tive acesso, é uma internação muito menos custosa que as demais internações, e a resolução clínica disso parece ser, do ponto de vista financeiro, mais tranquila do que algumas outras vertentes. Né? Tem outros pontos aí que acho que a gente pode trazer à tona que podem funcionar como motores de amortecer os custos das operadoras. É o caso, por exemplo, da regulamentação de telemedicina, ainda sob discussão, mas que pode também trazer algumas novas modalidades de produto e dinâmicas que amortecem o custo. Mas, na minha leitura, esse fôlego de caixa de curto prazo é a ponta do iceberg. É muito simplista a gente olhar o custo dessa forma. Eu acho que tem um monte de outras vertentes que a gente precisa colocar na mesa. Né? O que eu percebo, e eu dividi isso em basicamente 4 pontos, que a gente tem tido uma judicialização maior e um arcabouço regulatório que sempre está direcionado, ou a grande maioria das vezes, para combater a assimetria entre os usuários e as operadoras, em termos de acesso, recurso à saúde, e mesmo entendendo toda a obrigação de acesso à saúde
que deveria ser suprida pelo Estado, mas de alguma maneira é terceirizada para o serviço público, para o serviço privado, a judicialização tem sido intensa. Ou seja, a gente tem obrigatoriedade de exames, a gente tem acréscimos de procedimentos exigidos. Então, isso, de alguma maneira, há diversas nuances, por exemplo, sobre não limitar internações, etc. Então, isso, até medicamentos, uso de medicamentos não cientificamente comprovados. Então, isso tem forçado também os custos das operadoras para cima, né? É óbvio que os impactos econômicos na carteira das operadoras também é outro fator. Quando você diminui o número Hoje, boa parte dos beneficiários em plano de saúde estão alocados em planos de saúde empresariais. Quando você tem desemprego, primeiro, esse número diminui. Segundo, quando você tem desemprego, também você tem uma perda de renda, e essa perda de renda faz com que aqueles outros contratos individuais, familiares, coletivos por adesão, também percam beneficiários. E aí, o que acontece com esse movimento? Você tem na sua família um idoso ou uma pessoa doente, essa será a última pessoa a excluir o seu plano de saúde. Você tira do saudável e do jovem e não tira da pessoa mais velha. Então, isso faz com que haja uma seleção adversa de risco e contamine um pouco mais a carteira das operadoras. Em suma, saem os saudáveis e ficam os high users. Esse é um movimento natural de contextos como esse, né? Também tem um ponto importante, né? Talvez haja algumas mudanças na forma de negociação entre operadoras e prestadores, ou seja, as operadoras talvez seriam pressionadas pelos prestadores em gerar tráfego e gerar serviços, uma vez que tivemos esse período, e esse período afeta, sim, os prestadores. Isso tanto no âmbito hospitalar quanto no âmbito clínico, né? E um ponto muito importante, e nasce de um dado impressionante, que nós tivemos um aumento de 8 vezes na cidade de Nova York, no número de pessoas mortas em casa por conta de infarto. Óbvio, as pessoas já estão em casa naturalmente, é evidente, mas esse é um número que pode dizer muito sobre um efeito que a gente tem que tomar muito cuidado, em especial quando fala de gestão de saúde corporativa. Que é o seguinte, as pessoas, muitos doentes crônicos e que demandam tratamentos contínuos, talvez não estejam seguindo aquele tratamento como deveria. Muitas pessoas, como deveriam, né? Muitas pessoas usam do ambiente hospitalar para tomar medicamentos que eles não teriam condição de tomar se tivesse que pagar em outro contexto. Então, esses doentes crônicos que não estão se tratando, a gente tem que ter uma atenção com eles para que isso não gere um custo ainda maior. E esse é um ponto que a gente pode explorar bastante, porque é um ponto com uma ingerência muito grande quando a gente fala em saúde corporativa, né? Fechar o tema é super prepotente. Eu acho que mesmo tecer um prognóstico é bastante arriscado, mas eu acho, e se a gente tivesse mais números na discussão, poderia ajudar, mas eu acho que o objetivo desse papo aqui é, de fato, provocar uma reflexão. Olha, gente, o que vai acontecer com esses fatores, né? Nós temos fatores que amortecem e fatores que potencializam o custo das operadoras, e sabemos que isso impacta o reajuste dos planos de saúde, né? Então, em suma, a minha leitura aqui é a seguinte, que eu acho que é razoável dizer que, no curto prazo, a gente vai presenciar uma queda da sinistralidade dos contratos, mas eu acredito que no futuro próximo aí, os movimentos contracíclicos, ou seja, aqueles que vão contra a maré econômica ou ao contexto que nós vivemos, eles vão ser ainda mais fortes do que as variáveis que atenuam o custo no curto prazo, né? Então, eu acho que nesse contexto é importante dizer o que é curto e longo prazo. A minha visão é que até o final desse ano nós vamos ter, de fato, uma redução dos sinistros, uma redução de sinistralidade, a retomada dos eventos seletivos, a retomada do comportamento vai demorar vai ter uma cauda longa aí de desenvolvimento, que, na minha visão, nasce a partir de julho desse ano. A partir de julho começamos uma retomada desses tratamentos seletivos e procedimentos seletivos, e eu acho que vai até o final do ano. Então, teremos um fôlego de caixa, sim, só que do lado do decisor de recursos humanos, é importante que se diga que isso não pode significar uma desatenção a toda a gestão de saúde corporativa e toda ao trabalho que normalmente é feito
é feito em relação à condução do indivíduo no centro quando fala de saúde nas empresas. Tá? O que eu acho bacana é que, a despeito de uma visão muito tecnicista, a gente também tem uma visão muito humanizada da coisa. E a Marta tem um conjunto de ações, como gerente de benefícios da Natura, que são práticas incríveis. Então, para isso, eu queria chamar a Marta e lanço a pergunta. Como que a Natura, Marta, está reagindo ao coronavírus em termos de gestão de pessoa? Né? E após essa resposta, né, eu acho que o que é legal? Você contar como que a cultura organizacional tem ditado essa postura da Natura. Vamos lá. Obrigada, Felipe. Obrigada, Fernando. Bom, acho que, como você trouxe, né, a Natura tem uma visão bastante humanista, né? Nosso principal compromisso, ele está nas pessoas, né? Porque tratar das pessoas, cuidar das pessoas, faz parte do nosso propósito. Então, obviamente, a gente já vinha ouvindo sobre a questão do corona e de tudo que estava acontecendo no mundo, mas como a maioria das empresas, e não vou dizer todas, mas imagino que a grande maioria, nós não tínhamos um plano definido para isso. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi como é que a gente cuida bem dessas pessoas. Então, o nosso administrativo imediatamente entrou 100% em home office. Por quê? Porque como os hospitais têm os seus enfermeiros, têm os médicos, enfim, toda a equipe de saúde que a gente diz que está aí na linha de frente, a nossa linha de frente é a nossa operação. Então, a operação que está aí, que por uma decisão, né, da Natura de negócio, as nossas linhas ficaram muito mais focadas nos produtos de higiene, sabonete, álcool gel, álcool líquido, até nessa questão da solidariedade, da doação e de tudo isso. Então, assim, como é que a gente mantém tanto o nosso administrativo seguro, como a gente também traz mais segurança para o nosso público operacional, onde tem um menor contato com pessoas, um menor fluxo, e com isso a gente tenta ao máximo minimizar os riscos. Então, algumas atitudes elas foram tomadas. Então, o home office para 100% dos administrativos, o nosso berçário ele foi fechado, então as mães do administrativo puderam continuar trabalhando com as suas crianças, as mães do operacional que tinham crianças no berçário, elas saíram de licença remunerada. E aí, entendendo a dificuldade, né, desse ambiente, dessas mães estarem com essas crianças em casa, nós fizemos uma série de iniciativas, então nós fizemos um webinar com as mães, para dizer a importância de ter a rotina dessas crianças, um tempo para parar com essas crianças, a gente teve agendas de conversas individuais com pedagogas, com as coordenadoras, áudio, vídeo, para lições aprendidas com essas crianças, a contratação de uma musicista para contação de histórias, cartilhas de acidentes domésticos. Então, como tomar, né? Porque às vezes as crianças ficam muito menos tempo em casa, as nossas crianças que estão no berçário, que têm idade de até 3 anos. Então, como também cuidar dessas crianças. Nós fizemos uma adaptação em todos os nossos restaurantes, onde nós separamos as mesas, nós colocamos adesivos nas mesas, então uma mesa de 4 lugares, ela tinha 2 adesivos verdes, 2 adesivos vermelhos, para também garantir o distanciamento, o nosso açúcar, que era na colherinha, nosso sal, nós substituímos tudo por sachê, os nossos talheres que tinham um ambiente que era único e as pessoas pegavam, cada um pegava o seu talher, hoje ele é servido por uma pessoa devidamente paramentada, com luva, com máscara, nós temos álcool gel em todo o início e término da linha, nós temos também os adesivos para garantir que a fila para se servir no restaurante, as pessoas também mantenham a distância que deve ser. No nosso fretado, os nossos ônibus com ar-condicionado, nós não utilizamos mais o ar-condicionado, destravamos todas as janelas. Os nossos ônibus, nós garantimos 50% só da capacidade, então o ônibus com 48 lugares, nós só temos 24 pessoas em cada um, também para garantir essa distância. Nós reforçamos todo o serviço de telemedicina. Telemedicina, nós começamos na Natura no dia 16 de setembro, então até por uma questão cultural, ele estava bastante tímido, muito aquém da nossa expectativa da utilização, e aí nós reforçamos toda essa questão da comunicação, da importância de não ir do pronto-socorro, de fazer as consultas, de garantir essa questão do isolamento, e esse número aumentou muito. Preocupados também com a nossa rede, porque telemedicina era elegível os colaboradores e os seus dependentes,
Nós expandimos também para todas as nossas lojas do varejo, para os nossos franqueados, para a The Body Shop, que também é uma empresa do grupo, para toda a Avon, e também para os motoristas, que não são colaboradores, não fazem parte das empresas do grupo, mas fazem parte das nossas redes. Então, nós temos aí aproximadamente 2.000 motoristas, que são motoristas que pegam os nossos produtos das nossas fábricas, levam para o centro de distribuição, motoristas que pegam do centro de distribuição, levam às nossas consultoras, ou levam aos nossos consumidores, então, que estão em contato com outras pessoas. Os depoimentos desses motoristas são, assim, pessoas que não tinham acesso à saúde, né, e hoje têm acesso a um serviço como esse, com um fornecedor tão qualificado. Então, assim, eu recebi um depoimento que foi emocionante, onde o motorista disse assim para mim: sabe, dona Marta, o médico olhou no meu olho. Então, assim, são coisas como essa, né, que dizem assim, que nós estamos, de fato, no caminho certo. Nós afastamos, né, todos o nosso grupo de risco, então as gestantes, diabéticos, hipertensos, acima de 60 anos, intensificamos as nossas iniciativas do PAP, que é o Programa de Apoio Pessoal, onde eles entram em contato com o grupo de risco e fazem um primeiro diagnóstico, fazem um acompanhamento, tem muito essa questão emocional, né, de que, assim, eu sou do grupo de risco, mas eu não quero estar em casa, né? Principalmente quando a gente fala da operação, que ele quer estar lá na linha de frente. E muitas vezes ele sente orgulho em fazer parte disso, sabe? É orgulho de pertencer, orgulho de estar lá trabalhando na linha do álcool gel que está sendo distribuído. Então, e aí ele está em casa. Ele não pode fazer isso. Então, como é que a gente lida com isso para trazer ele numa situação emocional e entender que nesse momento isso é necessário, né? Que ele de fato esteja vivendo esse momento do isolamento. E, obviamente, quando tem alguma questão mais crítica, aí entram os nossos médicos, entra o serviço da telemedicina. Nós fizemos toda a nossa campanha de vacinação e nós utilizamos uma forma de drive-thru para que, de fato, garantir também essa questão do isolamento. Então, as pessoas do administrativo que estavam em casa vinham de carro e era uma linha de drive-thru. Na fábrica, nós fizemos 1 a 1. Falando um pouco de saúde emocional, nosso clube, né, Natura, ele foi fechado, as atividades no NASP também foram fechadas, mas as pessoas, elas fazem uma solicitação por WhatsApp e nós temos dois horários de aula diárias, onde nós temos funcional, yoga, pilates. A nossa ginástica laboral também nós temos todos os dias 15 minutos, também pelo web. Nós temos o nosso aplicativo de meditação da Natura, então nós intensificamos muito a utilização. Toda a nossa parte de ergonomia, então nós abrimos um site onde as pessoas, elas podem, por drive-thru também, retirar a sua cadeira para que as pessoas tenham uma experiência melhor de ergonomia nas suas casas. Então, assim, como você disse, né, a gente tem uma experiência com o colaborador no foco nas pessoas. E nós trabalhamos muito a comunicação. Nós temos uma comunicação diária que se chama Covid-19, onde nós nessa comunicação não só levamos informação, mas também ouvimos o colaborador, porque as nossas iniciativas, elas são pautadas em dados, né, para que ela seja consistente, para que a gente ouça a dor do colaborador e como nós, enquanto organização, podemos ouvir e trazer uma resposta para isso na medida que nós fazemos nossos estudos e como é que a gente pode atender de uma forma mais consistente e que traga engajamento para esse colaborador e além disso, muito mais do que isso, é que de fato ele veja o quanto nós nos importamos com eles, o quanto nós acreditamos que nós precisamos dele, que nós juntos seremos melhores. Então essa questão da comunicação, ela é muito forte na Natura. Tem uma Marta, questão... Oi? Marta, tem um público aqui, o pessoal está perguntando o que desse programa, se você não mencionou ainda, se estendeu também às milhões de consultoras que vocês têm. Ah, que ótimo, excelente pergunta. Então, assim, nós temos de fato um grande compromisso com toda a nossa rede, né? E hoje nós temos aí, porque esses programas e essas iniciativas, elas não são só Brasil, elas são Brasil e são América Latina, que é o público com o qual eu atendo, né? Eu toco. Então, nós estamos falando de 18 mil colaboradores, falando de Brasil e América Latina e falando de empresas do grupo, né? Eu não estou falando só de Natura, estou falando de Avon, estou falando de TBS, estou falando de Aesop, e nós temos quase
4 milhões de consultoras no mundo, na América Latina também e no Brasil. Então, nós também fizemos um trabalho para as nossas consultoras e para os nossos líderes. Nós estendemos o PAP também para eles, nós criamos uma assistência funeral para todos os líderes, nós também criamos um fundo de apoio, nesse fundo de apoio nós temos com um parceiro como startup, onde nós temos um cartão, nós também ampliamos o telemonitoramento, então as pessoas que vão ao telemonitoramento e têm uma receita médica, nesse cartão eles têm um crédito com um valor pré-determinado para os medicamentos que forem receitados por meio desse teleatendimento. Além disso, nós estamos desenvolvendo um trabalho, e isso não só para as consultoras, para os líderes, mas também para os nossos colaboradores, que é um trabalho de luto, né? Nós estamos vivendo um momento de luto coletivo, um luto da sociedade, onde não necessariamente alguém próximo de mim eu preciso passar por um falecimento, mas eu ligo no noticiário e eu me sensibilizo com aquelas covas todas que todo dia mostram abrindo, né? Então, como é que a gente tem um acompanhamento, como é que a gente conversa sobre isso, como é que a gente ampara o líder, como é que a gente ampara o colaborador e o gestor dessa organização para lidar com essa situação. Então, nós desenvolvemos um manual sobre isso, onde nós temos exemplos de conversas difíceis, de como lidar com as crianças, e até de questões operacionais mesmo, né? Como é que eu enterro, como é que eu faço, como é que acontece depois. E depois de lançado esse material que está previsto para a próxima semana, nós teremos conversas, nós teremos webinar com todos os nossos colaboradores e teremos rodas de conversas em torno de 10 a 15 líderes para falar com mais propriedade, com mais detalhamento com esse público, né? Então, assim, eu acho que o que fica é uma questão de que é um aprendizado, né? O que aqui na Natura é um dia de cada vez. E esse um dia de cada vez é como a gente aprendeu a ser ágil, como a gente aprendeu a ser transversal, como a gente aprendeu a ser menos hierárquico. E apesar de sempre ter essa questão de colocar o colaborador no centro, eu acho que agora isso apareceu fortemente. E como o Felipe trouxe, né? Sim, a gente não vai ser o mesmo quando isso acabar. A gente vai ter um modelo de trabalho diferente que traz aí outros grandes desafios. E falando da questão da assistência médica, como o Felipe trouxe, né? Nós somos um pós-pagamento, então nós estamos vivendo esse momento, um momento de que as contas ainda não caíram, o pronto-socorro está sendo muito menos utilizado, as cirurgias eletivas não estão acontecendo, mas como é que a gente se prepara para o depois? E a gente não sabe como a gente se prepara para o depois, mas tem uma coisa que é a nossa comunicação, né? A Viviane Oliveira fez uma pergunta aqui, que ela fala do além do empréstimo das cadeiras, o que mais foi feito em relação à ergonomia do home office. Eu estendo essa pergunta. Eu acho que boa parte das externalidades que a gente talvez tenha vivido da relação de uma nova dinâmica do trabalho tem a ver com a mudança do ambiente do trabalho em si, né? Ou seja, fomos para casa. Então, criança andando. Eu sempre cito o seguinte: antigamente era o maior gafe do mundo. Você está numa call dessa, passa uma criança atrás. Hoje, todos toleramos muito, muito melhor, né? Porque parece que é um negócio. Então, essa transição do home office, eu queria que você tratasse. Eu acho que esse impacto da ergonomia é importante. E você desdobrar o que mais vocês estão fazendo para a ergonomia no ambiente de trabalho. Eu mesmo, muitas vezes, quando eu me vejo, eu estou no computador na cama, né? Que, do ponto de vista ergonômico, é um assassino, né? É um assassinato. Em relação a não só a ergonomia, mas a saúde mental. Como que você enxerga que essa transição para o home office teve impacto na saúde mental? Na divisão e equilíbrio entre vida profissional e pessoal? Como vocês estão lendo isso? Então, tá. Então, assim, em relação à ergonomia, além da cadeira, nós oferecemos, né, a maioria das pessoas tem notebook, mas para quem não tinha, nós oferecemos teclado, suporte para notebook, mousepad. Nós temos o nosso ergonomista, aonde você manda uma foto, né, de locais onde você trabalha na sua casa, como você mesmo disse, às vezes eu me vejo, eu estou na cama. Então, sei lá, eu sento no sofá muitas vezes, às vezes eu estou na mesa, então você encaminha uma foto e o nosso ergonomista entra em contato com você e de acordo com o que você tem na sua casa, ele te auxilia a ter uma atividade
atividade um pouco melhor, para garantir menos dor nas costas e tudo mais, né? Então, em relação à ergonomia, é isso que nós estamos fazendo nesse primeiro momento. Óbvio que a gente ainda está ouvindo o colaborador para entender como é que a gente pode melhorar ainda mais essa experiência. Em relação à saúde mental, como eu te disse, né, nós temos as atividades de yoga, de funcional, de pilates, de meditação. Então, isso tudo a gente encaminha como um convite recorrente, com o horário pré-estabelecido, e aí o colaborador, ele aceita na própria agenda do Outlook dele. Então, isso faz com que, de fato, ele se lembre. E nós, nas nossas comunicações que nós fazemos diariamente para o colaborador, nós estimulamos os grupos a participarem disso. E os grupos trazem as suas experiências, e nós contamos isso. Então, acho que, assim, é importantíssima essa questão do personagem, né? E o personagem real, aonde eu conto a minha experiência, isso estimula outras pessoas, né? E o quanto que isso faz bem. E é esse o feedback que nós temos dos colaboradores. Maravilha. Eu acho que é super bacana a gente ter, como a gente vê uma empresa que enxerga o contexto numa visão tão holística, uma visão tão rigorosa quando a gente fala de qualidade de vida e quando a gente fala de colaborador no centro. Isso é muito interessante. E empresas como essa, na minha leitura, precisam de provedores, precisam de interlocutores que falem uma língua parecida. E que de fato olhem a gestão de saúde corporativa como uma mudança de comportamento, como um trabalho cultural e comportamental com os colaboradores, né? Por um lado, a Santecorp, é uma empresa do Grupo Fleury, vem olhando a gestão de saúde há muito tempo de uma maneira bastante distinta de como o mercado entrega. A junção de forças com o Fleury trouxe uma cartela de ferramentas ainda mais extensa, né? E aí eu aproveito para apresentar o doutor Eduardo e para te questionar, doutor Eduardo, como que vocês, como que os desenvolvimentos de serviços que Santecorp e Fleury vem fazendo vão ajudar nesse contexto? Quais são as adaptações que vocês fizeram na cartela de serviços para a saúde corporativa nesse contexto? Bom dia a todos. Obrigado, Felipe, Fernando. Eu particularmente sou fã da Natura, né? Acho que a Natura tem um trabalho sensacional aí de cuidado com os seus funcionários. Parabéns, Marta, pelo trabalho. Pegando a sua pergunta, acho que contextualizando um pouco mais, Felipe, a gente tem um novo normal, né, que todos estamos vivendo aí, sairemos muito diferentes dessa pandemia da forma como nós entramos, né? Eu tenho acompanhado algumas perguntas aqui também do lado, no bate-papo, e eu acho que a gente tem muito pouco tempo para falar muita coisa, né? Então, tentando resumir algumas frentes. Eu vou falar em termos de conceito, como é que eu estou vendo tudo isso, né? Até pegando um pouco do tema em relação a reajuste de plano de saúde e como é que eu acho que o RH tem um desafio muito grande em tudo isso, porque o RH ele tem que, por um lado, prover, né, todo esse lado humanizado e de coordenação de cuidado, como a Marta bem exemplificou aí na questão da realidade da Natura. Por outro lado, tem que se observar a questão do custo disso, né? Porque são duas realidades distintas, talvez três, né? Você tem um pré-pagamento, você tem um pós-pagamento, você tem hoje pagando uma conta de 3 meses atrás, o custo continua como estava, né? A receita das empresas caiu drasticamente em relação ao que tínhamos. E a gente tem que passar aí por um tempo que a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar isso, né? Uma demanda reprimida, né, que nós teremos pela frente, ou seja, todas essas cirurgias deixaram de ser feitas, todos esses atendimentos que deixaram de acontecer, em algum momento eles vão acontecer, e a minha sugestão é que vocês de alguma forma tentem coordenar isso, né? O que eu chamo de coordenar isso? Eu acho que poderia trazer uma visão que existe um abismo hoje entre o paciente e o serviço de saúde, né? O único acesso que o paciente tem hoje a serviço de saúde é o pronto-socorro, e não é o mais indicado, né? Porque ele pode, ao pronto-socorro, tratar um problema que pode ser vinculado ou não ao Covid,
e dependendo da gravidade, né, isso realmente é necessário. Mas ele pode estar num quadro que ele não tem uma gravidade tão importante, que ele pode aguardar, contamina outras pessoas, ou ele pode, com outra queixa, ser contaminado no ambiente desse, porque ele não tem outra opção, né? Então, quando eu falo em coordenar todo esse processo, eu acho que a gente vive um momento hoje que a telemedicina poderia contribuir muito, né? Obviamente que a telemedicina tem suas limitações ainda, mas eu acho que a telemedicina, nesse momento, ela poderia contribuir muito, principalmente para pacientes crônicos. São aqueles pacientes que estão aí tomando suas medicações de longo prazo, são aqueles pacientes que podem e têm um risco maior de agudizar, são pacientes que estão aí dentro de um grupo de risco, né, até por conta do Covid. Então, acho que a telemedicina, nesse momento, ela pode contribuir muito para talvez reduzir um pouco essa demanda pós-pandemia, né? Porque esses pacientes chegam lá um pouco melhor controlados, né, e menos descompensados. Acho que outro ponto importante, fazendo até uma junção com a colocação do Felipe e o que a gente tem trabalhado, é a atenção primária, né? A atenção primária é o primeiro momento ali, acho que deveria ser, na verdade, do contato do paciente com o sistema de saúde, né? Não contando a parte digital, porque é aquele médico que cuida da saúde da pessoa, que olha de forma holística, que olha de forma não tão segmentada como está a saúde hoje, tão especializada, e que pode dar um bom direcionamento. Só para vocês entenderem, hoje, uma atenção primária ela consegue cobrir em torno de 90%, 94% das principais queixas de um atendimento de um paciente, né? E você direcionando aí entre 6% a 8% dos casos para um especialista. E isso demonstra como a gente consome saúde de forma errada, né? E eu acho que mais um ponto que a pandemia está trazendo é mudar a forma de consumir saúde. E quando você direciona esse paciente para uma atenção primária, que ele começa a referenciar ali um médico desse cuidado, você começa a ter uma coordenação muito melhor desse caso. Obviamente você tem que ter dados, você tem que ter uma plataforma que permita vocês integrarem todas essas informações, trazer o paciente para o centro do cuidado, coordenar efetivamente a saúde dele, não de forma fragmentada, né? E com isso, quando houver necessidade, a atenção primária pode, ou por telemedicina com o médico ao lado, conectar um especialista, né? Ou direcionar esse paciente para um especialista com uma referência e contra-referência. A questão das cirurgias, elas vão voltar naturalmente, né? Os pacientes vão, conforme se sentirem mais seguros dentro do processo de retorno, que novamente a gente ainda não sabe quanto tempo vai demorar. E eu digo isso pelo seguinte, nós vivemos muitas perguntas e poucas respostas, né? Esse momento é de dúvida. A gente está achatando ou a gente está empurrando o pico, né? É uma pergunta que se discute, mas a gente não consegue afirmar isso com toda certeza. Porque acho que o grande desafio do momento é a volta. O Fleury tem hoje, não só o Fleury, mas existe um exame hoje de sorologia, né, que você consegue diagnosticar o paciente na fase aguda e o paciente que já se imunizou frente ao corona. Talvez essa sorologia auxilie no retorno ao trabalho das empresas, né, ou seja, você começar a fazer sorologia de IgG, né, uma hemoglobulina G, dosando anticorpo, para ver se aquele paciente já entrou em contato com o vírus e essa pessoa tem chance de retornar com risco menor de infecção, né, contra aquelas que ainda não foram imunizadas. Então, essa volta ao trabalho, eu acho que ela tem que ser muito bem articulada, porque se a gente não souber fazer isso, nós teremos sim o pico coincidindo com o inverno. E aí nós vamos viver o que está vivendo nos Estados Unidos hoje, né? Eles retardaram o seu isolamento social e estão pagando um preço altíssimo por isso. Então, acho que o desafio de todos vocês é trazer realmente um escalonamento nessa volta, de forma a assegurar que isso funcione dentro da organização de vocês, porque quanto mais tempo a gente conseguir manter as pessoas, quanto mais a gente orientar, quanto mais nós conseguirmos levar a eles as informações corretas, porque
veicula-se muitas informações equivocadas em relação a isso, maior a segurança desse retorno. E por que eu digo isso? Porque se a gente errar na mão, todos nós teremos um colapso, né, do sistema de saúde. Toda a nossa mão de obra produtiva vai estar, de alguma forma, doente, ou internada ou em casa, e aí sim nós vamos ter um colapso da economia e da indústria, né, e dos serviços, porque a reação é em cadeia. Então, acho que em termos de acompanhamento e controle, algumas etapas precisam ser muito bem conduzidas. Minha sugestão é vocês que trabalhem muito telemedicina nesse momento. A Marta colocou, né, nós não temos no nosso país uma cultura de telemedicina. Eu acho que algo que a pandemia está trazendo é mudando essa cultura por uma necessidade real das pessoas falarem com seus médicos. Então, explorem ao máximo. É possível hoje o atendimento, é possível emitir receita, é possível solicitar exame. Hoje você pode fazer a coleta domiciliar. Então, são questões que você pode manter o paciente em casa, o paciente produzindo, e você ter todo um arcabouço, uma estrutura para atendê-lo dessa forma. Programem essa volta, fortalecendo muito a questão da atenção primária, ao invés de soltar esse paciente na rede ou no pronto-socorro, né? E isso aí, eu acredito que vocês possam consultar, estudar possibilidades para que vocês busquem ofertas para isso, né? Existem boas ofertas no mercado que possam suprir a necessidade de vocês em relação à atenção primária. E esses médicos, tanto da atenção primária, telemedicina, até se comunicando, eles podem auxiliar cada paciente como voltar em que momento, né? E aí direcionando para cirurgias, direcionando para o próprio RH, compartilhando esses casos, obviamente com todo o sigilo médico, mas que dê condições a vocês de programarem uma volta sem um pico, sem colapsar o sistema, sem expor pacientes de forma desnecessária, para que isso funcione. E, novamente, é um aprendizado para todos nós falar para vocês, vocês sabem, não sabemos, a verdade é que nunca vivemos isso, né? Então, é difícil programar, mas que isso seja feito dentro da maior segurança possível. E existem testes hoje que vocês conseguem realizar dentro da empresa de vocês, assegurando pelo menos aqueles pacientes que já estão imunizados, né, a retornarem de forma a não se infectar pelo corona no retorno ao trabalho. Tá no mudo, Felipe. Me perdoe. Eu queria explorar bem esse ponto, porque a gente vem sendo muito provocado. Eu acho que você tocou no âmago disso tudo, porque mais do que a decisão de isolamento, a data de isolamento, que quanto mais precoce, pelo nosso entender, estende-se a curva, é como nós vamos fazer o retorno ao ambiente de trabalho, ou seja, a volta à dinâmica natural. Porque para que isso não signifique exatamente só empurrarmos o pico para frente. E muitos tomadores de decisão da área de recursos humanos vêm questionando. Olha, o exame de sorologia, ele é assertivo, não é? Ele é aquele exame com alto índice de falso positivo. Como que está essa dinâmica? E, de fato, o exame ele é uma ferramenta para dosar esse retorno ao ambiente de trabalho? Perfeito. É importante a gente esclarecer alguns pontos, né? Vocês têm acompanhado aí muitos testes rápidos, né? E dentro do Fleury, isso é uma coisa que é conduzida com uma seriedade absurdamente alta em relação à metodologia e aprovação dos testes, né? Vocês acompanharam que até o Ministério da Saúde colocou aí um percentual de 75%, né, de inconsistência nos testes rápidos. Então, é muito alto, né? Qual que é o teste de eleição para o Covid-19? É o PCR, né, o teste ouro, que a gente chama, e ele faz um diagnóstico mais na fase aguda da doença, né? Então, o paciente, por volta do seu 5º, 6º dia de evolução do problema, das queixas, ele pode fazer, e aí você tem um teste positivo, e aí você afirma que você está com o Covid-19 em andamento. O que evoluiu foi que hoje você tem o teste por sorologia, né? Então, você pode dosar tanto o paciente na fase aguda, quanto o paciente na fase já imunizada. A imunoglobulina M, ela te dá o paciente na fase aguda, e a imunoglobulina G te dá o paciente na fase já imunizada. O que reflete nisso
e é importante vocês saberem. O paciente já está imune ao Covid-19, primeiro ponto, isso quer dizer que ele possivelmente, novamente, medicina não é uma ciência exata, né? Então, possivelmente, ele não desenvolverá novamente um problema pelo mesmo vírus, né? Pode ser que mutações futuras do vírus ele venha a desenvolver uma nova infecção, mas nesse momento, possivelmente, ele não venha. Mas ele continua, sim, em contato, transmitindo o vírus. Então, isso é importante. Ele não desenvolve, mas ele pode ser um vetor, né? O paciente, e existem alguns casos na literatura que pacientes com poucos sintomas, né, do Covid-19, quando ele faz o teste do IgG para sorologia, pode ser que o teste dê negativo, e ele já entrou em contato. Aí a gente não sabe se ele entrou em contato e imunizou e não aparece na IgG, ou se ele não está imune, embora ele tenha tido contato, né? E acho que tem alguns casos na Coreia do Sul, falando em reinfecção, né? Aí não sabe se é uma nova infecção ou se é uma reativação do próprio vírus que estava latente. Então, tudo isso para a gente é muito novo, né? A gente está no momento aí da história e o momento da pandemia que nós não podemos afirmar ainda com segurança alguns pontos. Porém, nós, dentro do Grupo Fleury, a gente tem trabalhado um protocolo com algumas empresas para tentar minimizar os riscos do retorno ao trabalho. E um deles é utilizando a serologia para IgG e IgM, principalmente IgG, para identificar aqueles pacientes. E, novamente, não quer dizer que ele, assim, volte todo mundo. Não é esse o objetivo. Aqueles que, por exemplo, não positivaram ainda, talvez se eu conseguir manter em home office por mais tempo, eu começo a colocar os que já estão imunizados para trabalhar. Por isso que é um trabalho desafiador, mas é importante a gente levar em consideração que o governo do estado tem preconizado, né, para que a gente atenda todas essas etapas aí em comum acordo, ou pelo menos em regra, né, com que o governo do estado, a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde tem preconizado para o nosso retorno ao trabalho. Então, acho que cautela é importante, prudência é importante, e hoje existem mecanismos que podem ajudar vocês a fazer isso de forma mais assertiva e com risco menor. Maravilha. Eu acho que agora a gente chega num momento que a gente pode explorar um pouquinho, temos mais alguns minutos aí do nosso webinar, pode explorar um pouquinho algumas perguntas. Eu vou tomar a liberdade de fazer um compilado aqui e responder algumas perguntas de uma vez só, que eu acho que tem alguma similaridade. É o exemplo da pergunta da Maria Hilário, que ela fala que ela está muito preocupada com o tema e que, nesta época, a gente não está nem fazendo exame de rotina. A outra pergunta que eu quero trazer nesse mesmo compilado é o do Eduardo Geraldini, querendo saber de que lado vai pender mais a pressão, das empresas na negociação do contrato ou das operadoras. A Mira Mafra também questiona que a gente ela cobra por uma resposta mais enfática sobre o tema central do webinar. E, por fim, tem mais uma aqui, o Vandelan Oliveira, ele questiona a mim e ao doutor Eduardo como as operadoras estão enxergando o futuro médio e longo prazo quanto aos custos e possíveis aumento do rol de procedimentos, como isso vai impactar as empresas. A resposta para a pergunta central desse webinar, no meu entender, é a seguinte: teremos sim uma redução de sinistro no curto prazo, teremos sim, só que isso não pode significar um não compromisso com o que vai acontecer no médio prazo. Esse curto prazo, no meu entender, se dá até o final do ano. A partir de julho, devemos ter uma retomada de alguns serviços de saúde que voltam a incrementar os custos da utilização dos contratos empresariais. E, a partir do ano que vem, provavelmente já vão começar a colher efeitos que potencialmente serão maiores do que os efeitos amortecedores de curto prazo, efeitos potencializadores. E é exatamente o que a Maria Hilário traz, por exemplo. A gente não está fazendo... Existem pacientes que demandam tratamentos rotineiros que não têm protocolos que não estão sendo cumpridos, de doentes crônicos e etc. Então, para sumarizar a resposta desse webinar, eu entendo que estamos tendo os custos têm diminuído,
as operadoras, de fato, estão tendo uma diminuição considerável na utilização nesses últimos 2 meses, e isso talvez se estenda até julho, eu acho que nessa dimensão. Eu acho que é muito complicado falar em números, até porque muitas vezes não são números tão públicos, mas eu estimo que nós estamos falando de uma redução na ordem de 40% dos custos essenciais nesse período, só que teremos uma retomada a partir de julho e provavelmente aqueles efeitos que eu compartilhei na minha exposição, que fomentam o aumento do custo, no ano que vem nós vamos sentir. E talvez sejam maiores do que a economia que tivemos nesse período. Então, isso redobra a responsabilidade de gestão de custo do lado das empresas, né? E aí eu faço um questionamento para o doutor Eduardo, que é a seguinte, que eu vou ver onde está a pergunta. Perdão, é para a Marta. Assim, a pergunta da Lígia Engels, como que o RH se mantém forte nesse momento? Porque quem apoia emocionalmente o RH que está tendo que lidar com todas essas dores envolvidas, né? Como que vocês estão trabalhando nesse sentido, Marta? Desculpa, estava no mudo. Então, quem apoia o RH, né? Eu acho que o que a gente tem é uma questão que vem da liderança desse RH, né? Então, como é que o nosso CEO, como é que o nosso VP nos fortalece para que a gente esteja no caminho certo, né? E como é que a gente se sente... E eu acho que tem uma coisa também de quem apoia esse RH e de como a gente se mantém fortalecido, que é o nosso próprio propósito. Acho que todo mundo que está nessa linha, né, falando da Natura, está muito engajado em fazer o melhor, em trazer o melhor para essas pessoas, e quando o Eduardo traz esse plano de retorno, a gente já está trabalhando nesse plano de retorno, e é uma cultura dentro da empresa, uma cultura da relação, uma cultura da união, uma cultura de que juntos somos mais fortes. Então, assim, eu sinto que nós estamos muito fortes em relação a isso. Eu não consigo ver muita fragilidade. Obviamente que tem uma insegurança, né, de que, assim, muitas vezes, será que a gente está no caminho certo? O Flávio, que é o nosso VP, traz. Às vezes a gente toma uma decisão, no dia seguinte, poxa, não vamos nesse caminho, vamos no outro caminho. Mas, e tem uma coisa do fortalecimento, que é os líderes apoiando sempre a quem está abaixo. Então, a gente tem várias reuniões. Então, assim, o apoio das pessoas de que a gente está, de fato, num momento diferente. Então, as reuniões que não acontecem das 11h30 às 2 da tarde, porque esse é um momento, principalmente falando das mães, né, que têm os seus filhos, ou de quem tem pessoas para cuidar em casa. E nós temos o apoio que é do nosso psicólogo. A gente tem um psicólogo que ficava presencialmente no nosso Espaço Saúde, que hoje nos atende remotamente. Nós temos o programa de apoio pessoal. Então, nós temos recursos à disposição para que nesses momentos de fragilidade, que nesses momentos de insegurança, eu busque esse apoio profissional para que eu me fortaleça e siga em frente. Maravilha. Eu vou aproveitar e responder de uma forma mais objetiva o Eduardo, onde está o peso, na minha visão, na negociação? As operadoras vão vir com mais apetite na negociação ou as empresas? Eu, particularmente, entendo que o sofrimento da economia real ali e das empresas, ela traz uma necessidade de reavaliação dos contratos junto às operadoras, até, como nós falamos aqui, no curto prazo, teremos um amortecimento dos custos essenciais, na minha leitura. Então, eu acho que o peso está mais do lado da empresa. As empresas vão conduzir negociações de reajuste com um rigor em relação à resolução desse processo maior. O Antônio Lopes da Silva Sobrinho, ele diz o seguinte: se é leviano dizer que a eventual redução do custo este ano será a mesma proporção para o aumento do próximo ano. Eu acredito que pode ser ainda maior. Tudo vai depender de como nós vamos tratar daqui para frente a gestão de saúde corporativa e até outras questões até comportamentais e até da dinâmica do trabalho ou mesmo da volta ao trabalho, como o próprio doutor Eduardo falou. E aí, para responder a Camila Zanata, eu questiono o doutor Eduardo. Ela pergunta como que a gente pode incentivar as empresas
a atenção primária, né? Como a gente pode incentivar, na verdade, como a empresa pode incentivar seus colaboradores a aderirem a uma dinâmica de atenção primária? E como que você enxerga essa dinâmica de incentivo, doutor Eduardo? Obrigado, Camila, pela pergunta. Eu queria voltar ainda no tema central do webinar, né? Acho que a Mira colocou essa pergunta e queria passar por isso só rapidamente antes de entrar na resposta, Camila. Percebam vocês, né, e vocês acompanham isso há bastante tempo, nós estamos historicamente num aumento de curva de reajuste muito grande no plano de saúde, né? Isso decorre de um modelo de consumo, né, onde o cálculo, o custo do plano de saúde, ele está simplesmente vinculado a uma negociação de tabela versus custo, né? Ou seja, é tabela e frequência. Consequentemente, isso levará a esse histórico que a gente tem de aumento de custo. Então, o que a gente vive agora é algo muito novo, é quase um gatekeeper, né, por isolamento social. Nós estamos sem consumir isso, porém os problemas continuam, né? Em relação ao final do ano, eu acredito, pensando aí na emissão aí das faturas, o tempo que a gente tem entre caixa e competência, levando em consideração pós-pagamento e pré-pagamento, eu acho que esse ano o custo de saúde será muito baixo, né? Vocês vão ter aí uma negociação. A minha sugestão a vocês é o seguinte: a relação de sinistralidade, ela precisa ser, numa negociação, levada em consideração isso, porque os cálculos atuariais vão mostrar para a gente o seguinte: olha, nós tivemos uma queda agora, que vocês podem, obviamente, por direito, negociar isso com as operadoras de saúde, né? E, novamente, o risco é da empresa. Sendo muito claro com vocês, o risco não é da operadora de saúde, porque a operadora de saúde repassa a empresa, é só o tempo que ela repassa, no pós-pagamento e agora, e pré-pagamento ela cobra antes disso e reajusta em 12 meses. Então, olhando para isso, eu acho que vocês têm que buscar uma negociação, talvez criando alguns gatilhos aí, para esse pós-pandemia, e eu não sei como a ANS vai se posicionar em relação a isso, né, muito precoce. Eu acho que precisa, por uma questão até de sobrevivência do sistema, rever essa coisa do reajuste somente anual, né? Talvez a possibilidade junto à ANS de reajustes escalonados, porque hoje vocês estão numa situação de não utilização, né? Os casos de UTI, embora custem mais, eles são muito menores do que o anterior, por conta até da procura hospitalar. E o que a gente evolui em relação a isso é que vocês vão estar num cenário que busquem uma negociação, mas pensem no equilíbrio financeiro do negócio, né? Porque se a gente aperta muito de um lado e olha que a gente sabe do que é perda de faturamento, né? E precisa realmente desse aperto, mas sabendo que no futuro isso possa impactar e inviabilizar financeiramente o plano de saúde de vocês, que não é o melhor dos mundos, né? Não é trocar, não porque o impacto para o usuário é muito ruim. Obviamente, cada um sabe da sua necessidade, do momento que vive, mas é importante ter muito atento a essa questão do equilíbrio financeiro do negócio, em hoje a operadora ceder, lá na frente negociar, mas acho que o grande foco, novamente, é vocês terem uma gestão de saúde efetiva da carteira de vocês, e isso não virá da operadora de saúde, normalmente isso vem da própria ação do RH, na busca de parceiros que tragam resultado efetivo dessa ação, né? Mais resultado e menos discurso, para que vocês tenham alguém do lado de vocês para passar por um momento como esse. Eu acho que esse é o ponto central que a Mira trouxe aí na pergunta dela em relação ao nosso webinar. Em relação ao que a Camila perguntou, Camila, o que estimula, na verdade, a atenção primária, ela é uma especialidade que existe desde a década de 70, né, pouquíssimo utilizado, porque a gente evoluiu achando que o bom é o especialista, né? Então a gente foi evoluindo e aí o especialista, o próprio nome diz, mas ele tem que tratar aquilo que o generalista não consegue fazê-lo.
E aí a gente deixou de tratar coisas que o generalista poderia fazer. Exemplo disso é cefaleia. 95% das cefaleias são tensionais e tem neuro tratando cefaleia tensional. O neuro tem que tratar aquela cefaleia que não é tensional, né? Até para ele ficar cada vez mais especializado naquilo e deixar para o que não é o especialista poder tratar uma cefaleia. Então, a gente está falando de uma mudança de cultura, a gente está falando como é que você utiliza isso com uma boa plataforma de dados, que é importantíssimo. O dado é o mais rico que a gente pode ter hoje, e hoje o nosso dado é muito transacional e pouco enriquecido. Então, uma plataforma que permita vocês a ter dados nessa gestão desse paciente de uma atenção primária. O que eu falo disso? A utilização dele no plano de saúde, um sistema que você possa pegar o paciente que tem alta e a própria atenção primária convidá-lo para fazer o segmento ali dentro, para que ele não reinterne. Você tem bons profissionais especializados em medicina de família. Você tem uma estrutura que é capaz de receber essas pessoas. Eu acho que, na minha opinião, não deveria ter coparticipação em atenção primária, porque você estimula isso e tira o paciente da rede do pronto-socorro, né? Quando você compara custos, a atenção primária chega a custar 1/5, 1/4 do custo de um atendimento em pronto-socorro, né? Então, quando esse direcionamento acontece, eu vou dar um exemplo para vocês hoje. Um DIU colocado num hospital em torno de R$4.000, 3 a 4 mil reais. Se eu coloco um DIU na atenção primária, custa R$500. E é um profissional habilitado para aquilo. Então, porque o custo de infra é muito menor. Então, acho que a atenção primária tem sim uma possibilidade de evoluir e estimular, e a metodologia é que o profissional de saúde convide o paciente, tanto doente, crônico, agudizado, ou até o SAM, para acompanhar ali, porque não é uma coisa de atendimento pontual, é um segmento periódico dessa saúde do paciente por aquela equipe. E aí você vai mudando a cultura, né, dessa população. Mas você começa com um paciente que precisa de atendimento nesse momento, ou seja, ele procura atenção e recebe um bom atendimento, e aí você entra com o UX, né, a experiência do usuário nisso, que é um diferencial enorme, e conforme o tempo for passando, você vai convidando os outros, né, e vai criando esse novo vínculo, através da necessidade imediata de um paciente, para que essa cultura mude com o passar do tempo. Então, a capilaridade, a questão do dado, da informação, do profissional, da estrutura que você tem e da metodologia que você usa, é o que faz realmente mudar e aumentar a possibilidade de ter mais pessoas engajadas na atenção primária e controle melhor da qualidade e dos custos de vocês. Eduardo, muito obrigado pela sua colocação. Você praticamente fez um resumo para a gente, né, Felipe? Sem dúvida. Do nosso tema central. Nós já estamos aqui terminando o nosso tempo. As questões que não foram respondidas aqui, nós vamos encaminhar para os palestrantes para uma eventual resposta posterior. Os que fizeram a inscrição, então a gente vai ter os dados dessas pessoas para poder respondê-lo, ou vamos publicar nos nossos canais. Eu queria agradecer imensamente a participação do Felipe, do Eduardo e da Marta. Acho que temos um panorama bastante interessante. A gente viu aqui que aquilo que já era preocupação anterior, agora ganhou uma dimensão diferente, né? Ou seja, a dinâmica de custo continua sendo influenciada pela sinistralidade e pelo custo da infração médica. A sinistralidade vai flutuar com a questão do coronavírus, então a expectativa durante o período da pandemia, ela caia, mas vai ter uma demanda reprimida. E aqui é uma nova oportunidade para fazer o que a Natura já vem fazendo, que outras empresas vêm fazendo, que o Fleury recomenda, que a Piuí recomenda, que é uma gestão da saúde do ponto de vista da empresa. Então, o que está na nossa mão é a gestão da saúde. Nós vamos cobrar, sim, dos nossos provedores uma proatividade maior. Os planos de saúde têm que desenvolver alguma criatividade também para poder dar conta dessa dinâmica. O modelo que nós temos atualmente é um modelo perverso, porque ele tem uma alta regulação, o que engessa operadores e o ecossistema. Mas, por outro lado, nós temos que buscar a maior proatividade no que diz respeito ao que foi falado aqui amplamente, que é a questão da prevenção, de utilizar os recursos da atenção primária, tudo isso que a gente sabia, mas que agora eu acho que nós temos uma vantagem. A gente tem uma atenção especial do usuário, do beneficiário. Se a gente falar com o usuário agora, ele vai estar mais sensível, porque ele está vivendo essa dinâmica toda e a saúde ganhou uma dimensão na cabeça dele que não tinha no dia a dia. No momento que nos interessa, que é no momento que ele não está precisando da saúde, né? Então, se a gente conseguir atuar isso, realmente mudar o nosso modelo
de uma medicina preventiva para uma medicina corretiva, uma medicina preventiva, eu acho que todos só temos a ganhar. Então, vamos utilizar esses instrumentos. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Marta, muito obrigado, doutor Eduardo, e a todos os nossos participantes. Nós tivemos aqui um pico aí de 120 pessoas. Nesse momento, nós estamos aí já com 88, algumas pessoas já saíram, porque o horário nosso se esgotou. Mas esse seminário, esse webinar está gravado, ele poderá ser acessado no YouTube da BRH São Paulo. Muito obrigado, um bom dia a todos. Obrigada. Bom dia, agradecemos. Tchau, tchau, bom dia. Tchau, tchau.